Tranquilo, Ronaldo. Eu compreendo claramente você e concordo plenamente com o que você está falando. É um desejo maior do meu coração que a gente cresça cada vez mais, caminhe junto e tenha o mesmo objetivo, o mesmo foco, a mesma revelação. E por isso que estamos aqui, dividindo, né? E multiplicando, na verdade. Dividindo quando eu digo que as experiências que eu recebo, eu as imparto com vocês. Eu mostro a vocês aqui, porque a gente vai falando do que está acontecendo, vai mostrando que foi esse o meu ímpeto no início que você me questionou, foi exatamente sobre isso. Foi isso que semana passada eu disse, no próximo sábado eu falo para vocês um ocorrido aqui que muito me emocionou, muito me deixou feliz com o que aconteceu, porque para mim está muito claro o que aconteceu e eu queria exatamente dividir com vocês, ou seja, fazer vocês saberem também disso. Para quê? Para que nós sejamos uns aos outros co-participantes dessa maravilhosa graça, co-participantes dessas revelações e desse mistério que tem se revelado, não tem sido mais mistério para nós, muitas coisas têm sido desvendadas, nossos olhos têm sido abertos, e isso eu acho fantástico, é glorioso. Nós somos um povo livres, a quem o Pai Elion nos libertou, e verdadeiramente somos livres, porque essa palavra está em nós. A palavra dele que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará, e essa verdade é Cristo. É essa palavra. Então, se eu compreendo claramente, noutra reunião, quando eu comentei sobre isso, na questão que eu creio que é o ponto que a gente tem tratado a respeito do unigênito e do primogênito, eu compreendo, conforme vocês falam, está escrito, é bem claro, o texto não deixa dúvidas, e Cristo Jesus, o único e o primeiro, a primazia está nele, perfeitamente. Mas a origem dele, assim como a nossa origem, é a mesma, viemos do Pai, mas o papel, a razão pela qual viemos é diferente da dele. Eu compreendo assim. E me corrija se estiver errado, estamos abertos para entender. Como a gente vê a máxima, Cristo ser tudo em todos, até colocar tudo como estrada dos seus pés para que ele seja tudo em todos. Aí ele entrega o reino ao Pai para que o Pai seja tudo em todos. Então, na máxima, nós entendemos que somos tudo. Deus é o Pai, o Elion é tudo em todos. Nós estamos nesse tudo e nesse todos. E tudo isso vai se confirmar. Nós cremos nisso. Mas, no momento, esse corpo está sendo formado. E para que haja fé em nós, e que nós creiamos nisso, ele alcançou. Ele é o quê? Ele alcançou. Cristo alcançou isso. Ele veio, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E nós entendemos esse primeiro momento aí, esse verbo que se fez carne, que é Jesus Cristo, veio para os meus. Ele usou esse termo para mostrar que essa função, esse trabalho, esse ministério, o ministério de morte. Nós já vimos isso e cremos nisso. Estamos juntos nisso. Esse ministério de morte. E veio para aqueles que não receberam, não creram. Então, não aceitaram aquela situação. E estão passivos de morte. Até que se arrependam, isso é possível reverter. Mas está escrito que eles endureceram o coração, tá? O próprio Senhor fez isso e eles não vão aceitar. Não aceitaram, já está determinado. E por conta disso, ele venceu e ressuscitou. Há o texto em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14,
Diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Como a do unigênito, como que ele estava se mostrando como é a glória do unigênito. Então, por isso que quando eu uso aquele termo lá que Paulo trouxe naquele momento lá, eu ouvi atentamente e meditei nesse texto, depois conversei com a Sormani e mostrei a Sormani até a forma como eu vi, se no tempo oportuno, isso vai vir à tona e a gente vai tratar disso e vai, porque isso eu vejo que estamos crescendo, estamos avançando, né, nesse questionamento. E vai ser esclarecido, tanto para mim quanto para Ronaldo. Porque nós estamos a bem da verdade. E é como você disse, talvez nem eu, nem você, nenhum de nós, estou colocando assim, você e eu, que eu entendo que você, irmão Paulo Edson, Manuel, a Sara, eu creio que Paulo Henrique e outros demais se pronunciam, veem dessa forma. Eu aqui em Caruaru vejo diferente e aí converso, por quê? Como você disse, eu sei que aquele texto você usa muito ele, deixo para trás as coisas, mas tem muita coisa que eu observo. Não vivi, não convivi com o David Bonen, com aqueles, o Smith e outros irmãos que levaram mensagem lá para Varginha, que vocês lá em Minas receberam, o pessoal do caminhar. Mas eu ouvi a voz de homens de Deus aqui, perto da gente, como o irmão João, o irmão Marçal, o papai. E eles deixaram um legado, pelo menos na minha vida, deixaram um exemplo que eu almejo alcançar. Não que eu vou ao almejo morrer como eles morreram, ou alguns deles que já se foram. Tem alguns que estão vivos ainda. Não, até porque todos não entendiam da mesma forma. Mas muita coisa, pelo menos a vida daqueles homens, para mim é uma lição, e até eu alcançar aquele nível de aprendizado, eu tenho muita estrada a percorrer. E é para isso que eu observo, não deixo de olhar para trás, não para trás como se fosse algo passado. Eu, na verdade, estou olhando para frente. É um passado futuro, porque eles estavam aquém do tempo. Por isso que eles viveram, eles tiveram aquela vida. E nisso eu não me esqueço. Então, quando eu alcançar isso, aí sim, aí eu não preciso mais olhar para trás. A palavra de Deus, o próprio Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para a gente chegar até o Pai. Vai chegar um momento que nós vamos chegar e ser um com o Pai. Então, eu não preciso mais percorrer aquele caminho, porque eu já cheguei. Ele estava ali por um objetivo e ele foi alcançado. Conseguimos percorrer aquele caminho. E eu vejo que percorrer esse caminho é, como o texto que a gente lê, ele entrar, habitar, ele e o Pai vir fazer morada em nós, percorrendo esse caminho. Porque agora não vivo eu, é Cristo que vive em mim. É Ele que determina e Ele observa tudo isso. Então, aí mais na frente o texto, João 16, João 16 ele fala sobre... João 1,16 ou João 16? Não, João capítulo 16. O meu texto aqui fala que são as últimas instruções que ele está dando aos discípulos, né? Ele diz, tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, de fato, vem a hora em que qualquer que vos matar pensará estar oferecendo culto a Deus. Isso vos farão porque não conheceram o Pai, nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar a hora, vos lembrareis de que já vos tinha prevenido. Eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco. Agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, ele vai conhecer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Não crê em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas
quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos diz que há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Um pouco e não me vereis mais, e um pouco ainda e me vereis. Então, foi esse ponto que o Paulo Edson falou, e ficou essa questão de que, assim, um pouco não me vereis mais, e um pouco ainda mais e me vereis. E aí me veio, para mim, eu fiquei meditando sobre isso que ele falou, eu já tinha lido várias vezes, mas por ele ter falado, eu vou meditar novamente, para exatamente não ficar naquela situação como você citou há pouco. A gente, às vezes, ainda coloca uma coisa que é de achismos. Eu uso muito pouco a Bíblia, às vezes, na minha forma de me expressar, da forma como eu estou falando. Às vezes, os textos começam a chegar na minha mente e eu começo a falar. Eu tenho plena certeza, plena convicção de que está na Bíblia. E, às vezes, eu não me localizo aonde. Mas eu sei que está na Bíblia. E, às vezes, é ruim isso, porque, às vezes, a gente, por causa de uma vírgula, de um ponto que não põe devidamente, muda a forma de entender aquele texto. Então, quando eu meditando nisso, eu disse, um pouco, ele falou anteriormente, eu vou para o Pai, né? Um pouco e me vereis, um pouco mais. Um pouco não me vereis, mais me vereis. Só um instante. Só para concluir o pensamento, Ronaldo, é rápido. Um pouco e não me vereis mais. E um pouco ainda e me vereis. E aí, quando a gente vai lá para o apóstolo Paulo, que é de onde tem sido uma fonte para nós sobre o corpo multimembrado de Cristo, sobre deixando para trás tudo que ficou e tal, não me lembrarei mais. E a gente vai vendo texto e texto que a gente está tratando muito o apóstolo Paulo, das suas cartas, do que ele viu, do que ele escreveu. E Paulo bebeu de Cristo Jesus, ele não aprendeu de Jesus Cristo. Ou seja, ele não viu Jesus Cristo, ele viu Cristo. Então, ele não tem como ver de novo aquilo que ele não tinha visto antes. Eu vejo que nós estamos nessa situação. Como é que eu vou ver de novo se eu não vi? Agora, o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo a palavra de Deus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra eu estou vendo. E essa luz que a gente fala na luz, nessa luz, sim, que Paulo viu essa luz e aprendeu com essa luz. Essa luz, sim, estamos vendo essa luz dessa forma, como a gente está exercitando. Exercitando o quê? Exercitando o que a gente está aprendendo, do que é ser corpo multimembrado de Cristo, do que nós estamos aprendendo, do que é que Cristo é o cabeça desse corpo. A gente está aprendendo que Ele é quem nos guia, então a nossa fonte é Ele, a nossa meditação é Ele, a nossa busca, a nossa sede é nele. As respostas estão em Cristo Jesus. Então é em Cristo que todas as coisas estão convergindo, na minha vida em Cristo. Tudo que acontece na minha vida, quer seja boa, quer seja ruim, converge em Cristo, porque Cristo está no controle da minha vida, ele tem domínio. Ele quem diz, eu estou contigo, eu estou aqui. E o bom é que Paulo Henrique também está vendo assim, Pedro está vendo assim, Sormani, isso é maravilhoso, é o corpo se formando, e é isso que eu vejo, sabe, Ronaldo? Então, assim, eu vejo que você fala isso, eu vejo que Paulo Edson fala isso, eu vejo que nós falamos sobre isso. Em algum momento, a gente, como você diz, há essa divergência, mas para mim não me atrapalha em nada, não. Às vezes eu fico incomodado querendo falar para que você quiser continuar vendo assim, não vai atrapalhar, porque eu vou entender. Porque, assim, eu não me preocupo de se vou ver, se não vou ver. O importante é saber quem ele é, conhecer a mim e aquele que me enviou. Sim, conhecer. Conhecer, buscar, conhecimento. Eu quero conhecer. Se eu vou ver ou não, para mim, eu conheço. Posso falar? Sim. Olha, logo no comecinho, né, eu já queria te interromper, mas não te interrompi, tá? Por quê? Você falou assim que ele é diferente da gente. Eu não concordo.
exatamente isso. Nós estamos nos tornando a semelhança dele. Aquilo que ele veio para fazer, ele veio para desmistificar algo que o ser humano não se preparou ou se esqueceu de preparar, que é justamente o quê? A busca da semelhança. Aí, não somente a semelhança de El Elyon, mas a semelhança daquilo que é a propositura divina para todos nós. Sermos deuses corporificados. Esse é o detalhe, Anselmo, que é importante a gente estar buscando juntos. Tá? Ele é o primeiro Deus corporificado. Ele quebrou todo estigma que estava sobre o homem, através do pecado do próprio homem, que o impedia de chegar a Deus para se tornar deuses corporificados. Ele quebrou. Hoje nós temos livre acesso, de novo, na proposta divina, de sermos deuses corporificados. Então, ele não fez nada de diferente, pelo contrário, ele fez aquilo que era proposto para nós desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. Sermos deuses em Deus. E quando a gente nega isso, a gente volta de novo a Adão, que quer ser Deus sem Deus. Então, toda a nossa situação, nesses anos todos de ministração, está baseado nessa pedra fundamental, que é o primogênito de El Elyon. O unigênito, ele nada mais é do que o quê? O cumprimento da lei mosaica. Enquanto você falar unigênito, você está falando de Jesus Cristo, antes da sua ressurreição. Ou seja, unigênito e ave, Jesus Cristo, lei mosaica. Primogênito, Cristo Jesus, El Elyon, a lei do amor. É uma outra situação completamente diferente que, com todo amor, eu vou falar para você, os nossos antepassados não se aperceberam desse detalhe. Eu estou vendo Cristo cada dia que passa. Toda vez que cada um de vocês manifestam Cristo Jesus, eu estou vendo Cristo Jesus e estou sendo transformado em Cristo Jesus. A busca da semelhança de Cristo Jesus. Né? Todos nós estávamos mortos. Todos nós estávamos mortos. Com o ministério da morte, ele nos trouxe a vida. Agora, com o ministério da vida, ele está nos tornando à sua semelhança. Esse é o grande trunfo desse momento. Essa é a lei dos cossenos que eu comecei a falar da reunião. Porque agora, em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas. Em Cristo Jesus, nós temos condições e livre acesso ao coração de El Elyon. Em Cristo Jesus, nós estamos nos tornando deuses corporificados. Agora, o problema todo é o seguinte: quando a gente não acha que a gente está morto, a gente fica nessa situação, unigênito, unigênito, unigênito. Agora, está escrito ali, claro, quando eu acordar, ou seja, quando eu sair do meu estado amortecido, eu me alegrarei com a tua semelhança. É o que nós estamos buscando. Nós estamos buscando exatamente isso, nos tornarmos deuses em Deus. E toda vez que a gente dissocia Deus dessa situação, nós voltamos de novo ao unigênito e voltamos de novo ao único Deus. Tá? E esquecemos que agora ele é Deus corporificado. Habita em Cristo Jesus corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o primogênito dessa situação. Tá? É muito claro essa situação. Né? Romanos 8, 29. Ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à semelhança do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Colossenses 1,15. Essa é a semelhança do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia. Hebreus 1,6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Apocalipse 1,5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Percebe? Então já não é mais unigênito. O unigênito é para se cumprir a lei mosaica.
Ele morreu como unigênito do Pai, a semente, única semente que existia da natureza divina. Morreu. Para quê? Para que desse muitos frutos. Hoje, você, Anselmo, é fruto dessa situação. Ele morreu para que você tivesse a primazia de se tornar a semelhança dele. Hoje você tem a primazia. Agora, se você não consegue perceber que a primazia vem de primeiro e da primogenitura de Cristo Jesus, esse é o grande problema. Pode parecer para você que não é um problema, mas é um grande problema. Porque nós estamos negando a natureza de Cristo em nós. Se nós não o reconhecemos como primogênito de toda a criação. Nós temos que tê-lo como primogênito, ele é a nossa referência. Ele é o Deus absoluto como primogênito, é o primeiro Deus encarnado, é o primeiro Deus corporificado. Esse é o ponto-chave. Então, nós somos exatamente conforme ele é, por fé, entendeu? Eu estou buscando exatamente esse processo da semelhança em plenitude da minha vida. E eu não vou negar isso em hipótese alguma, porque é um novo sacerdócio, é uma manifestação da natureza de Cristo Jesus através do sacerdócio melquisedequiano, o cumprimento de toda a proposta divina que foi feita para mim, para você, para todos que estão me escutando, antes da fundação do mundo. Nós fomos chamados para sermos deuses corporificados, habitáculos da natureza divina. Esse é o que nós estamos buscando, percebe? Qualquer coisa que diferencia disso não vai prosperar. Qualquer coisa que passa de uma outra forma, que não seja a primogenitura de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, e após a primogenitura, o cumprimento dessa primogenitura em mim, ou seja, habitáculo da natureza divina, corporalmente, percebe? Não vai funcionar. Porque Adão caiu no mesmo erro. Ele quis ser Deus sem Deus. Ele foi tentado exatamente com o que estava no coração dele. O que estava no coração dele? O mesmo que está no meu coração, no coração de cada um de nós. O processo da semelhança. Tá? Agora, você só consegue isso quando você entroniza Cristo Jesus no seu coração, na sua mente, no seu ser. E entronizando ele, colocando ele no trono, né, que é isso que é entronizar, né, você passa a vê-lo conforme ele está te vendo. Ou seja, tudo é possível em Cristo Jesus, que habita em você. Então, é essa busca que eu tenho buscado. Entendeu? Então, é totalmente incompatível quando a gente fala de uma situação que está tudo embasado exatamente nessa situação. Entende? Fica difícil. Como é que a gente vai andar, né, se não existe essa mesma disposição mental? Eu tenho buscado isso. Ou seja, para isso, fugir desse contexto da primogenitura para voltar ao contexto do unigênito do Pai, eu tenho que negar tudo aquilo que foi falado nesses anos todos, Anselmo. Entendeu? Então, eu não posso concordar em hipótese alguma com essa situação. Então, o problema é muito maior do que você está pensando. Eu tenho buscado exatamente o quê? O cumprimento dessa plenitude de Cristo em minha vida, né? Na totalidade. O primogênito da criação. O primogênito de El Elyon. Ele é o primeiro. E ele está fazendo morada em mim. E ele está fazendo a obra em mim. E é isso que eu estou buscando. Em unidade com quem acredita dessa forma. Percebe? E nós temos que ter essa unidade de fé. Porque esse é o impeditivo, ou não. Se houver unidade da fé, não é impeditivo mais. Ou seja, nós temos tudo para dar certo, para poder funcionar. Entende? Agora, enquanto a gente insistir no unigênito versus o primogênito, a gente está gastando uma energia tremenda aqui, de uma maneira, me permita, eu vou chamar até de criminosa, porque nós estamos pegando e cometendo um crime contra nós mesmos, nos impedindo de ver a natureza de Cristo sendo expressada em nós em plenitude. Tá? É o que eu penso, pelo menos. Eu não sei se vai haver alguém que concorde comigo ou que concorde com você, Anselmo, eu não sei bem, tá? Mas tudo aquilo que eu tenho ministrado até aqui vem da pedra fundamental, que é Cristo.
entendeu? E fica difícil da gente chegar e falar aqui agora que não é dessa forma, entende? Eu já andei muito chão para poder falar com convicção, né? Ele é o primeiro Deus corporificado, ele não está ao lado do Pai como o que ele era antes de se encarnar, antes de morrer e antes de ressuscitar. Ele é outro Deus agora. Ele é o Deus corporificado e habita a plenitude da divindade nele, da mesma maneira que foi proposto para você, para mim e para todos nós antes da fundação do mundo. Tá? É o que eu penso. Ele é outro Deus? Oi? Ele é outro Deus? Ele não é o mesmo Deus de outra coisa. Ele recebeu glória maior do que o que ele tinha antes. Está bem claro lá. Ele recebeu algo que ele não tinha antes, após a ressurreição. E outra coisa, ele não tinha corpo, agora ele tem corpo. É o primeiro Deus corporificado, está bem claro lá. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. É o que eu creio. Está escrito na palavra. Tem alguma coisa assim grande para a gente poder cavucar aí e tirar realmente essas situações. Quando você diz assim, voltar ao unigênito, mas o texto está claro. Vimos a sua glória como a do unigênito. Vimos quem viu. Quem viu o que aconteceu com ele, conviveu com ele, por isso que veio, não me vereis mais, e uma vez mais me verei. Você referindo tudo que eu li, que eu falei, eu mostrei, eu referia a Deus. Porque nós não precisamos vê-lo. Eu não vejo necessidade disso. Não há. O texto não, mas nele habita corporalmente, sim ou não? Sim. Isso é tudo que você está falando aqui sobre o momento algum eu neguei, eu desassociei ele, Cristo, momento algum. Pelo contrário, ele é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Ele é único. Ele não. Agora, quem chamou ele de Elohim, quem chamou ele de El Shaddai, quem chamou ele de Abel, foram os judeus, foram os hebreus, foram o seu povo que colocaram esse nome nele. Mas ele não tem nome. Ele é o que ele é. Ele é o eu sou. Ele é tudo. João disse, ele é amor. Deus é amor. Por quê? A gente se apega a um nome, a um ser. Ele morreu e ressuscitou. Sim, ressuscitou. A gente vai ver novamente aquele corpo glorificado que subiu. Vimos a sua glória como a glória do unigênito. Ele viu isso aqui, a glória do unigênito. O unigênito dele era único. Tá? Anselmo. Deus, eu entendo. Agora, primogênito, a primazia. Ele recebeu a primazia. Como ele recebeu a primazia, o primogênito primeiro. Unigênito está ali nos evangelhos. Ele estava sendo ainda a manifestação de Jesus Cristo. Certo. Ali se fala, porque ele não tinha morrido ainda, Anselmo. É simples o negócio, é bem simples. Toda vez que se fala de unigênito, era antes da morte dele e antes da ressurreição. É claríssimo ali que está se referindo ao Deus, Cristo Jesus Cristo, antes do seu ministério de vida. Eu não estou negando. Detalhe, ele está no ministério da morte dele ainda, que ainda ia ser completado. E eu não estou negando isso. Só estou colocando a minha colocação para que o meu raciocínio chegue, eu preciso falar disso. Mas eu não estou defendendo isso, que ele não é o unigênito, que ele é unigênito eternamente. Não, estou dizendo que ele é unigênito, ele veio como unigênito, ele veio como unigênito para aquela situação. E ele, quando morreu, ressuscitou, se tornou o primeiro, o primogênito, foi o primeiro. Mas quem ele é? Ele é o Verbo que se fez carne, ele é a palavra de Deus, foi a forma do Pai Elion falar conosco e nos mostrar tão próximo de nós, tão claramente a sua mensagem. Por isso que o Messias, por isso que é a mensagem. Então, Anselmo, mas a manifestação do novo ministério dele, que é o ministério de vida, sim, esse é o detalhe que nós estamos falando aqui. O ministério de vida dele é muito maior. Onde abundou, né, o pecado, ou seja, onde abundou o unigênito, né, porque ele se fez carne e recebeu em si
toda a situação e todo o peso do pecado. Tá? Superabundou agora a graça. Ou seja, no ministério da morte dele, que ele morreu para a remissão dos nossos pecados, e era necessário, do contrário, se não houvesse esse sacrifício de sangue, nós não teríamos sido redimidos dos nossos problemas, tá? Agora é uma outra propositura, percebe? É muito maior essa situação. Superabundou a graça, superabundou a vida de Cristo, superabundou a primogenitura. É essa alegria que estava proposta para ele antes da fundação do mundo. Deixar de ser o unigênito. Ele deixou de ser, ele não é mais o unigênito. Ele abriu mão do direito dele que ele tinha como unigênito do Pai. Ele não é mais o unigênito. Ele deixou de ser unigênito. Agora ele é o primogênito. E ele não abre mão disso. Agora, ele abriu mão da sua unigenicidade, não só posso chamar assim, eu não sei nem qual é o termo, né, que eu posso falar, mas ele não é mais o unigênito do Pai. Ele fez questão de deixar isso bem claro. Eu não sou mais o unigênito, eu sou agora o primogênito, eu sou o primeiro. Né? O ministério da morte está cumprido. Agora eu vou batalhar junto com vocês no meu ministério de vida. Eu vim para que todos tenham vida, e vida é abundância. Parece que é a mesma coisa, Marcelo, mas não é. Não é a mesma coisa. Tá? Eu vou ler com vocês aqui um texto aqui. Gostaria que vocês abrissem comigo e me seguissem aqui. Tá? Colossenses 2,6, para a gente poder ler aqui. Tá? Colossenses 2,6. E antes também tem um tanto de coisa para poder falar, mas eu vou ler de 2,6 para frente, tá? Posso ler? 2,6. Pode ou não? Olha bem. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, do dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesse no mundo vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Porquanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Não é mais o unigênito, é Cristo agora, olha bem. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui da terra,
porque morrestes, e a vossa vida está oculta justamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Olha bem, está muito claro aqui que a outra propositura, está muito claro aqui agora que é Cristo Jesus, o primogênito, não é mais o unigênito que está sentado à direita do Pai, é o primogênito que está sentado à direita do Pai. E é essa vida que ele, Cristo, em nós, é que nós estamos vivendo agora. É essa situação. Hoje nós temos o poder, né, em Cristo Jesus de falar, somos deuses em Cristo, em Deus, que é Cristo Jesus, o primeiro Deus corporificado, o primeiro Deus onde habita a plenitude da divindade. Ele é corpóreo, ele tem corpo, ele tem carne. Agora ele tem carne, ele não é mais espírito somente, ele é o Deus corporificado. Nós temos que entender esse novo processo. Ele não é o mesmo Deus mais, espiritualmente somente. Ele é um Deus corporificado. E ele está em corpo diante de El Elyon. Ele é uma nova casta de Deus. E é a mesma casta que está proposta para você, meu irmão, para você, minha irmã, que estão aqui me escutando. É uma outra situação. Não tem nada a ver com o que os nossos ancestrais nos ministraram até agora. Porque eles não tiveram essa revelação. Não foi mostrada para eles. Foi mostrada para você, minha irmã, que está aqui me escutando. Foi mostrado para você, meu irmão, que está aqui me escutando. E nós estamos falando isso aqui sobre essa situação em específico nesses anos todos. E se nós não conseguimos enxergar que a plenitude de Cristo habita em nós corporalmente também, entendeu? Então é em vão que nós estamos falando. Percebe? E não pode ser em vão. Porque é justamente disso que eu creio. Tá? Como, de novo, eu vou jogar o desafio no ar. Eu não sei o que vocês estão pensando. Agora, saibam, todos vocês, que o Ronaldo pensa exatamente nisso. Eu estou em busca do primogênito em plenitude na minha vida, de tal maneira que eu possa falar que nem Paulo falou, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Corporalmente ele se manifesta, ele é o cabeça, ele não é mais o unigênito do Pai. O unigênito morreu. Hoje ele é o primogênito, ele ressuscitou como o primogênito. O unigênito não existe mais. Quem existe é o primogênito. Tá? E ele se alegra muito por ser agora o primogênito. Tá certo? Essa é a busca que ele abriu lá antes da fundação do mundo, no propósito divino, de ser tudo em todos. É isso que está agora em jogo. Nós estamos agora ligados nele. A seiva dele flui em nós. A vida dele flui em nós. Percebe? Isso tem que ficar claro nos nossos corações. Nós somos habitáculos da sua natureza. Nós somos exatamente isso. Por isso que nós temos esse corpo. Esse corpo aqui não é para perecer, não é para morrer, é para viver. Ele é um receptáculo da natureza divina. Lembre-se da Arca da Aliança. É você, Anselmo, sou eu, somos nós. Lembre-se, isso é a plenitude da festa dos tabernáculos em nós. Cristo em nós, morando em plenitude. E para ele morar em nós, você tem que ter um corpo. Do contrário, você vai se tornar espírito novamente. E espírito não contém Deus. Espírito está diante de Deus. Espírito, alma e corpo, ou seja, o ser triuno, que é o homem, pode conter Deus. Espírito, o homem morreu e ele não recebeu o seu corpo glorificado, significa que ele não recebeu a possibilidade de se tornar Deus em Deus. Então ele vai ser o quê? Consolado. Olha, você tentou, não conseguiu, perdeu a sua chance. Não vai ser mais. Deus corporificado. Você vai ser um espírito diante de Deus. Então nós precisamos separar bem essa situação. Porque eu creio dessa forma. Se eu estiver sozinho, eu estou no ambiente errado. Se alguém mais crê conforme eu estou aqui, então nós temos que ver como é que nós fazemos. Agora, se não houver no nosso meio uma única, um único pensamento que nem esse que eu estou expondo aqui,
fatalmente, um dos lados vai perecer. Porque o bom perfume de Cristo, né, um dos lados vai emanar. E se eu estiver em Cristo, eu vou receber como vida em minha vida. Se eu não estiver em Cristo, aquilo vai ser peso de morte em minha vida. Entendeu? Então eu tenho que descobrir certinho de qual lado que eu estou. Porque com certeza, no nosso meio, tem pessoas emanando o perfume, o bom perfume de Cristo. Tá? E ele é vida para aqueles que irão receber a salvação, e ele é morte para aqueles que negam o poder de Cristo Jesus. Entende? Então a coisa é um pouco séria. Entende? De novo, eu volto para vocês. Eu estou deixando claro conforme eu penso, tá bom? Querem conversar um pouco mais? Estou aqui aberto para escutar também. Como é que é? Ele foi único até a cruz. Exatamente, minha irmã. Depois que ele ressuscitou, então, ele nos tomou para ele, e as pessoas aceitam ele, aí vão se tornando o corpo, então somos filhos igual a ele. Quando o corpo está formado, é o primogênito. Amém. É isso aí.